Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e este é o programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese é de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e hoje nós estamos aqui para estudar a lição de número 11. A lição 11 deste trimestre tem como título Lucas Atos, o modelo pentecostal para hoje. E o texto áureo da nossa lição se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, que diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E a verdade prática da nossa lição de hoje diz assim: a atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são o padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal. Então, quero convidar você que é professor da escola dominical, superintendente da escola dominical, a ficar ligado na Rádio Libertador, FM 96.3, ficar atento ao canal 8 ou 38 da TCM para acompanhar a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos enfatizar a ação do Espírito Santo na vida e ministério de Jesus, no Evangelho de Lucas. Depois vamos ressaltar que a manifestação do Espírito Santo no ministério da igreja em Atos é cumprimento da promessa de Deus revelada por intermédio do profeta Joel. E no tópico 3 nós vamos apontar que o batismo do Espírito Santo é uma promessa atual e deve ser buscado por todos os crentes com capacitação para o serviço cristão. Então, fique ligado conosco, permaneça conosco, nós temos muito que aprender nesta lição de hoje. Aqui o comentarista já coloca na introdução a expressão Lucas Atos, e diz que Lucas Atos são 2 volumes de autoria do médico amado Lucas. É importante a gente entender que Lucas, ele escreveu aproximadamente 1/4 de todo o Novo Testamento. A obra de Lucas, na verdade, é uma obra só em 2 volumes. O Evangelho, segundo escreveu Lucas, e Atos dos Apóstolos. Porque nós dizemos que esta obra é única, porém em 2 volumes? Porque há uma unidade literária, há uma unidade teológica nesses 2 livros do Novo Testamento, escritos pelo Lucas. Então, quando a gente lê o prólogo do Evangelho de Lucas, como também de Atos dos Apóstolos, a gente dá a entender que é uma obra só, escrita em 2 volumes. No primeiro volume, que recebe o nome de Evangelho, segundo escreveu Lucas, nós vemos aí o registro das coisas que Jesus ele começou a fazer e a ensinar, e depois nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos as coisas que Jesus continuou a fazer e a ensinar, só que através dos apóstolos, através da sua igreja. E nós vemos na obra de Lucas uma ênfase muito grande na ação do Espírito Santo, na ação carismática do Espírito Santo, inspirando Jesus para falar em nome de Deus, dando a Jesus inspiração profética, o espírito de profecia, usando Jesus para pregar com unção, pregar com poder, pregar com autoridade, falar com sabedoria e com unção. E depois a gente vê a continuação dessa ação carismática do Espírito Santo na vida da igreja. Jesus, que recebeu o poder do Espírito Santo, do Pai, agora ele, depois que ressuscita, ele transfere esse poder do Espírito para a sua igreja, para os apóstolos, para a sua igreja. E ele mesmo falou, conforme está registrado lá no Evangelho de João, ele chegou diante dos discípulos após a ressurreição, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo, e assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então, essa obra, Lucas Atos, são 2 volumes de autoria de Lucas, mas é
uma obra que tem uma unidade, uma homogeneidade teológica e literária, e Lucas é considerado não somente um historiador, como também um teólogo. Lucas, ele usou a história para poder ensinar teologia. Tópico 1 da nossa lição, o Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo. Então a gente começa a observar já no Evangelho de Lucas como ele enfatiza a ação do Espírito Santo nas pessoas e também em diversas pessoas, como também na pessoa de Jesus. Então, logo no início, os 2 primeiros capítulos de Lucas, logo o capítulo 1 e capítulo 2, a gente observa a ação do Espírito Santo na vida de várias pessoas, como, por exemplo, na vida de João Batista. Lucas descreve que João Batista, ele era cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. Nós vemos a ação do Espírito Santo dando poder a Isabel e Zacarias para que eles tenham filho, que são os pais de João Batista. O Espírito Santo agindo na concepção virginal de Maria, o Espírito Santo na vida de Simeão. Então nós vemos toda uma ação carismática do Espírito Santo agindo com poder, inspirando pessoas para proferirem discursos proféticos inspirados, falarem na unção e no poder do Espírito Santo. A gente já vê isso logo nos capítulos 1 e 2 do Evangelho de Lucas. Lucas também registra a promessa do batismo no Espírito Santo proferida por João Batista. Então todos os evangelistas falam dessa profecia de João Batista, na qual ele diz que ele batizava com água, mas depois viria Jesus que batizava com o Espírito Santo. Nós vemos também aqui no tópico 1.2 da nossa lição, o Espírito Santo e o batismo de Cristo. É muito interessante porque nos evangelhos sinóticos nós observamos o registro de vários acontecimentos na vida de Jesus, no ministério de Jesus, e nós observamos que tem alguns detalhes desses acontecimentos que só Lucas registrou. Lucas, ele registra algumas ações interessantes na vida de Jesus em relação à questão do Espírito Santo, mostrando, enfatizando cada vez mais que Lucas é um teólogo pentecostal que, quando escreveu a história de Jesus e a história da igreja, ele ressaltou, ele enfatizou bastante esse aspecto da ação carismática do Espírito Santo. Logo no batismo de Jesus, ali no Rio Jordão, nós observamos que quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, diz aqui em Atos, no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículos 21 e 22, que quando Jesus ele foi batizado, e diz assim: e enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então, observe que, enquanto outro evangelista fala apenas que quando Jesus foi batizado, se levantou da água, o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba, Lucas ele acrescenta um detalhe aqui que os outros não registrou. Diz assim: enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu. Então, esse detalhe da oração de Jesus que precedeu o recebimento do Espírito Santo, só Jesus enfatiza. E esse aspecto aí de orar para descer o Espírito Santo é uma coisa tipicamente pentecostal. Então, isso é muito interessante. O evento da descida do Espírito e a voz que o identificava como Filho de Deus tinha como propósito marcar o início do ministério público de Jesus. Então, nós observamos esse aspecto aí no capítulo 4, por exemplo, no versículo 1 de Lucas, diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Enquanto Mateus diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, aqui Lucas diz que ele foi, mas foi cheio do Espírito Santo. Então Lucas acrescenta esse detalhe que Jesus foi para o deserto ser tentado pelo diabo, mas não foi de qualquer maneira, foi cheio do Espírito Santo.
E aqui eu quero chamar a atenção, essa expressão cheio do Espírito Santo, tanto no Evangelho de Lucas como em Atos dos Apóstolos, significa o poder e a unção do Espírito Santo conferindo a Jesus e aos apóstolos o espírito de profecia para proferir um discurso inspirado, para proferir uma fala inspirada, para profetizar, como também se refere à unção do Espírito Santo para agir com poder na vida de Jesus e dos seus discípulos. Então Jesus ele foi ser tentado pelo diabo lá no deserto, mas ele foi cheio do Espírito Santo, não foi de qualquer maneira. Depois disso, em Lucas 4,14, diz que Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito Santo e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Então, enquanto outro evangelista diz que Jesus voltou para a Galileia e a sua fama se espalhou, Lucas acrescenta esse detalhe, que ele voltou para a Galileia no poder do Espírito Santo. Observe a ênfase pentecostal de Lucas, de enfatizar esse poder do Espírito Santo na vida de Jesus. E quando ele chega lá na sinagoga em Nazaré, ele abre o livro do profeta Isaías e lê naquela parte onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Muito bem, meus irmãos, vamos fazer o primeiro intervalo do nosso programa de hoje e daqui a pouco a gente volta para continuar o estudo desta lição maravilhosa. Continue conosco. Estamos de volta com o programa EBD em Síntese, programa semanal de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Programa este transmitido por todo o sistema de comunicação da nossa igreja aqui em Mossoró, pela Rádio Libertadora FM 96.3, pelos canais 8 e 38 da TV AD, como também pelas redes sociais da Assembleia de Deus em Mossoró. Estamos neste trimestre estudando a respeito da supremacia das Escrituras, a infalível, inerrante e inspirada Palavra de Deus. E hoje estamos estudando na lição de número 11, a lição que tem como título Lucas Atos, o modelo pentecostal para hoje. Os escritos de Lucas, que perfazem aí o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, ele representa aproximadamente 25% de todo o Novo Testamento e é de grande importância para nós pentecostais, porque o Lucas ele não foi somente um historiador que escreveu a história da vida e do ministério de Jesus, como também a história e a vida e o ministério dos apóstolos e da igreja primitiva. Mas Lucas foi também um teólogo que usou a historiografia para poder ensinar teologia, para poder falar a palavra de Deus. Então, o Espírito Santo usou Lucas através desse estilo literário também para ensinar teologia. No final do bloco anterior, nós estávamos aqui dizendo que Jesus, cheio do Espírito Santo, ele foi para a Galileia e ali ele entrou em uma sinagoga lá na cidade de Nazaré, e foi dado a ele a oportunidade para ler a palavra de Deus, para ler a Bíblia, e Jesus pegou ali no livro do profeta Isaías, ele abriu no livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2, e ele leu o que estava escrito, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos e para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, observe que Jesus, ao ler esta profecia, ele enfatiza também que o ministério de Jesus, seja para fazer milagres, seja para salvar, seja para libertar, seja para pregar,
ele estava fazendo isso no poder e na unção do Espírito Santo. Isso tem tudo a ver com a doutrina e a vida dos pentecostais, né? Então, essa unção do Espírito Santo, esta capacitação do Espírito Santo, esse revestimento de poder do Espírito Santo para que nós façamos a obra de Deus com mais eficiência. Então, isso é muito enfatizado nos livros de Lucas, no Evangelho de Lucas e em Atos dos Apóstolos. Então, aqui o Senhor declara que a unção do Espírito qualifica seu ministério para evangelizar, curar, libertar e restaurar os pecadores. Lá em Atos, capítulo 10, versículo 38, a Bíblia diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou fazendo o bem por toda parte, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, Pedro, em seu discurso ali em Atos capítulo 10, versículo 38, Pedro diz claramente que Jesus ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder. Ele foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Para quê? Para que Jesus andasse por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, nessa obra de Lucas, em Lucas Atos, Lucas ele enfatiza que assim como Deus ungiu a Jesus com poder para Jesus cumprir o seu ministério, agora a igreja recebe esse poder de Jesus. Uma vez que Jesus ele foi ungido com o Espírito Santo, cumpriu o seu ministério, ressuscitou, então agora ele recebe do Pai essa capacidade também de pegar do seu Espírito, ele também transferir esse poder e a unção do Espírito Santo para a sua igreja. Então, por isso que João Batista disse que Jesus é quem batiza no Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que batiza no Espírito Santo, é Jesus o batizador, é Jesus quem dá e quem confere esta unção à sua igreja para que a igreja continue fazendo a obra de Deus. Aqui no tópico 2 da nossa lição, Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da igreja. O Espírito Santo em Atos. Ao concluir o Evangelho de Lucas, Lucas anota que Jesus instruiu os discípulos a esperarem o revestimento de poder do alto. Então, lá no final do Evangelho de Lucas, Lucas 24, 49, Lucas disse: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Então, observe que em Lucas 24, 47, Jesus manda que os discípulos, manda eles irem por todas as nações, pregarem o arrependimento para perdão dos pecados, mas Jesus diz uma coisa: mas antes, porém, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, Jesus, ele dá a missão aos seus discípulos, mas eles dizem: olha, vocês não devem ir fazer a missão de qualquer maneira. Vocês precisam, primeiramente, serem revestidos do poder do alto. E aqui está o propósito do batismo no Espírito Santo. É um revestimento de poder para que a igreja faça a obra de Deus com mais eficiência, com mais eficácia. Então, nós não podemos dispensar o poder do alto. E ele começa o livro de Atos dos Apóstolos, como Atos dos Apóstolos é uma continuação da história registrada no Evangelho de Lucas. Agora, em Atos dos Apóstolos, deu o Senhor, após o Senhor ter sido elevado aos céus, o livro de Atos dá prosseguimento a esta narrativa. Inclusive, em Atos, capítulo 1, versículos 4 e 5, diz que, certa ocasião, enquanto comia com eles, Jesus deu esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem a promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Então, a promessa do Pai, prometida lá em Joel no Antigo Testamento, prometida por João Batista no início do Novo Testamento e reafirmada por Jesus nos Evangelhos. Então Jesus disse, eu vou cumprir a promessa do Pai.
Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então Jesus, ele reafirma essa promessa, assim como João Batista falou, denominou esse revestimento de poder de batismo no Espírito Santo. Jesus também aqui em Atos 1:5, também Jesus ele denomina essa experiência de revestimento de poder do alto, Jesus denomina de batismo no Espírito Santo. O autor ratifica que o derramamento do Espírito era a capacitação necessária para a evangelização de todos os povos. E aqui tem Atos 1:8. Atos 1:8 é o textuário do livro de Atos dos Apóstolos. Atos 1:8 é o resumo de todo o livro de Atos dos Apóstolos. Então, disse assim Jesus aos seus discípulos: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, aqui tem o propósito do batismo no Espírito Santo, é uma experiência de revestimento de poder, de concessão de poder do alto para o crente fazer a obra de Deus com mais eficiência. Então, Atos dos Apóstolos registra a continuação da obra de Jesus por meio dos discípulos capacitados pelo Espírito Santo. Assim como Jesus precisou da unção e do poder do Espírito Santo para ele fazer a obra de Deus, a igreja também precisa. Então, Jesus, como Deus, não precisava do poder do Espírito Santo para fazer a obra de Deus, mas ele, como homem, precisava. Então, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com poder, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus disse: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pois que me ungiu para cumprir o ministério dele. Então, Jesus, agora ressuscitado e tendo cumprido o seu ministério, tendo sido morto e tendo sido ressuscitado, agora ele recebe do Pai, essa autorização, vamos dizer assim, este poder, esta capacidade, também para ser o batizador no Espírito Santo. Então, agora a igreja dá continuidade à obra de Jesus, mas continuando na dependência do Espírito Santo. Tópico 2.2, a promessa cumprida no Pentecostes. O batismo no Espírito Santo, acontecido ali no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, é o cumprimento da profecia de Joel. Então, isso aí é a promessa do Pai, que Jesus também falou em Atos 1:4. Então, isso aconteceu lá. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo e falaram noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Vamos fazer mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta para dar continuidade à nossa lição. Não saia daí, continue conosco. Amém, meus irmãos, eu sou o pastor Fábio Henrique e estamos de volta com o programa EBD em Síntese, terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. Como estávamos falando no final do bloco anterior, a promessa do derramamento do Espírito Santo de forma abundante sobre os servos e as servas de Deus, promessa esta dita primeiramente, profetizada primeiramente por Joel e depois ratificada no início do Novo Testamento por João Batista e depois por Jesus, essa promessa se cumpriu no dia de Pentecostes. Então, Atos 2:4 diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O interessante é que no dia de Pentecostes aconteceram vários sinais visíveis e audíveis, sinais visíveis, audíveis e linguísticos do derramamento do Espírito Santo. A Bíblia registra que, de repente, ouviu-se do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, sinal audível. Depois foram vistas por eles
línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Sinais visíveis, né? Uma visão espiritual. E tem também o terceiro sinal, que foi um sinal linguístico, quando a Bíblia diz em Atos 2 e 4 que todos foram cheios do Espírito Santo e, como consequência desse enchimento do Espírito Santo, eles passaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então aí aconteceu o que nós chamamos de glossolalia. A glossolalia é essa capacidade de falar em outras línguas, em línguas desconhecidas de quem fala. A glossolalia significa que você vai falar uma língua que não aprendeu, uma língua que não estudou. É uma língua desconhecida para você que está falando, porém, ela pode ser conhecida de quem está ouvindo. Então, quando a língua que você fala pelo Espírito Santo é conhecida de quem está ouvindo, então nós chamamos isso aí de xenolalia. Mas, na maioria das vezes, o mais comum é falar uma língua desconhecida, tanto de quem ouve como também de quem fala. Então, desses três sinais, somente as línguas estranhas, somente a glossolalia, ela se repetiu em outras ocasiões, como lá na casa do centurião, lá em Cesareia, né? Como lá em Cesareia, e também lá em Éfeso. Então, Atos 10 e Atos 19. Então, das 5 ocorrências de batismo no Espírito Santo registradas no livro de Atos dos Apóstolos, em 3 delas aconteceram a glossolalia, que é o falar em línguas estranhas. Línguas repartidas como visão de línguas repartidas como que de fogo, essa questão do som como de um vento veemente e impetuoso. Isso só aconteceu uma vez no dia de Pentecostes. E o interessante é que no dia de Pentecostes, o que chamou a atenção do povo para o que estava acontecendo foram justamente as línguas estranhas, foi justamente a glossolalia. Então, quando o povo ouviu os discípulos falarem em outras línguas, o povo correu para cima e disse: o que é isto dizer? O que significa isso? É isso que? As línguas estranhas. O povo queria saber, o que chamou a atenção do povo foi a glossolalia falada pelos discípulos. E aí, quando Pedro ele toma a palavra, ele disse: isto aí, ou seja, essa glossolalia, essas línguas estranhas que vocês estão ouvindo, é o que foi profetizado pelo profeta Joel. Observe que quando Joel fala na sua profecia, em Joel 2, 28 e 29, Joel não fala de línguas estranhas, ele fala de profecia. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Pedro, quando repete a profecia de Joel, fala de profecia, porque profecia aqui está no sentido mais amplo do termo. Profecia é qualquer discurso inspirado pelo Espírito Santo. É falar na unção e no poder do Espírito Santo. É uma verbalização inspirada. Então, isso é um discurso profético. Então, a glossolalia, as línguas estranhas, elas são uma fala inspirada, uma verbalização inspirada. É uma palavra dita no poder e na unção do Espírito Santo. Então, isso é um tipo de profecia, é um discurso profético. Tópico 3 da nossa lição: um modelo pentecostal para a igreja de nossos dias. Então, quando Pedro, lá no dia de Pentecostes, ele explica, o que aconteceu, Pedro explica o que aconteceu, e ele disse, que porque eles perguntaram: e aí, o que é que nós devemos fazer? Pedro disse: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Isso aí é batismo em águas. E Pedro disse: e receberão o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo, que Pedro fala aqui em Atos 2, 38, é o batismo do Espírito Santo, é o revestimento de poder que faz com que o crente seja cheio do Espírito Santo. E ele diz no versículo 39, pois a promessa é para vocês. Que promessa é essa? É a promessa do Pai, que Jesus falou no capítulo 1, no capítulo anterior de Atos. A promessa do Pai, a promessa dita por Joel e reafirmada por João Batista e Jesus nos evangelhos. Então diz, pois a promessa é para vocês,
para os seus filhos e para todos os que estão longe, para tantos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Então, essa promessa do batismo no Espírito Santo é para todo crente, é para todos aqueles que se converteram a Cristo. Agora, é importante a gente entender e dizer que o batismo no Espírito Santo não é a mesma coisa que regeneração. Existe aí a doutrina da separabilidade. Então, são duas coisas diferentes, separadas, distintas. Regeneração, novo nascimento é uma coisa, e batismo no Espírito Santo é outra. Porque todo mundo que se converte a Cristo recebe o Espírito Santo. Todo crente tem o Espírito Santo, mas nem todo crente é batizado no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é só para quem é crente. O batismo no Espírito Santo é uma capacitação divina para o crente fazer a obra de Deus, para o crente trabalhar para Jesus, para fazer a obra de Deus com mais eficiência. Agora, essa experiência do batismo no Espírito Santo, ela pode ocorrer junto ou após a regeneração. Os crentes lá em Samaria, os irmãos lá já eram crentes e depois foi que foram batizados no Espírito Santo. Já na casa de Cornélio, aconteceu simultaneamente. À medida que Pedro estava pregando ali, desceu o Espírito Santo sobre eles. Então, todo salvo em Jesus recebe o Espírito Santo na hora da conversão. Porém, o batismo no Espírito Santo é algo distinto do novo nascimento, e significa o recebimento de poder espiritual para fazer a obra de Deus. As línguas como evidência inicial. Essa doutrina é muito cara a nós pentecostais clássicos, porque nós cremos e defendemos, com base na palavra de Deus, que a evidência física inicial, quando a gente diz inicial, significa que não é a única experiência, mas é a experiência inicial, é a glossolalia. Então, nós só cremos que uma pessoa foi batizada no Espírito Santo a partir do momento que ela fala noutras línguas, conforme o Espírito Santo concede que ela fale, conforme está escrito em Atos 2 e 4, conforme aconteceu também na casa de Cornélio, lá em Atos 10, 44 a 46, como também aconteceu lá em Éfeso, Atos 19 e 6. Então, nós cremos que as línguas estranhas, a glossolalia, elas são a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. As línguas, elas só cessarão quando Cristo voltar. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, cumprindo a sua missão, ela vai falar em línguas. As línguas não se acabarão. Inclusive, Paulo, quando escreve aos Coríntios, lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 39, ele diz: procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas. Paulo falava línguas estranhas mais do que todos os coríntios. Ele disse que não era para proibir falar em línguas. Inclusive, as línguas estranhas são o único dom que edifica a si mesmo. Você tem aí, na verdade, tem dois tipos de línguas estranhas quanto ao propósito ou finalidade. Existem as línguas estranhas devocionais, são aquelas que não têm interpretação e edifica-se a si mesmo, e tem as línguas estranhas congregacionais. As línguas estranhas congregacionais são aquelas que têm uma interpretação e traz uma mensagem de edificação da igreja, de edificação dos outros. Então, quanto ao propósito e finalidade, as línguas estranhas são classificadas nesses dois tipos de língua. Língua estranha devocional, é aquela que edifica a si mesmo, e a língua estranha congregacional é aquela que tem interpretação, que precisa do dom de interpretação de línguas para que a igreja seja edificada com o conteúdo daquela mensagem. Então, tópico 3.3, para encerrar: a plenitude do Espírito Santo abrange o fruto do Espírito e as manifestações espirituais, como profecias, sonhos, visões, prodígios e sinais. Então, nós pentecostais enfatizamos, ensinamos e buscamos
o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais, mas sem negligenciar a produção do fruto do Espírito. A obra do Espírito Santo na vida do crente é uma obra multidimensional. O Espírito Santo inicialmente age na vida da pessoa, salvando essa pessoa, porque o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando a pessoa crê, o Espírito Santo regenera essa pessoa, ela se torna uma nova criatura. O Espírito Santo batiza essa pessoa no corpo de Cristo, enxerta essa pessoa no corpo de Cristo. O Espírito Santo passa a habitar na vida do crente. O corpo do crente é templo do Espírito Santo. Porém, o Espírito Santo ainda tem mais coisas a fazer na nossa vida, que é o batismo no Espírito Santo, o revestimento de poder do alto para que a gente faça a obra de Deus com mais eficiência. Portanto, meu querido irmão, se você ainda não é batizado no Espírito Santo, busque esta dádiva divina para que você receba esse revestimento de poder do alto para fazer a obra de Deus com mais eficiência e ter uma vida nesta dimensão do Espírito. O batismo no Espírito Santo, ele não salva ninguém. O batismo no Espírito Santo é para o crente que já é salvo, para a pessoa que já é salva. E é muito importante, não esqueça, Pedro falou que esta promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Deus te chamou, então busque o batismo no Espírito Santo, porque é maravilhoso ser batizado no Espírito Santo. Assim encerramos mais um programa EBD em Síntese. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. Deus abençoe você e sua família e até a próxima aula, se Deus quiser. A paz do Senhor.